Fala galera, bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje, de uma maneira excepcional, eu quero tratar com vocês sobre essas 5 questões da nossa atividade da última aula de geometria, beleza? Então nós já trabalhamos a parte de álgebra, tanto multiplicação quanto divisão de polinômios. Na parte de geometria, nós revimos todo o conceito que nós já trabalhamos, tá? E paramos nos pontos notáveis, que é o que a gente vai rever um pouquinho, como é que a gente consegue encontrar esses valores, né? Alguns de vocês têm bastante dificuldade em conseguir enxergar isso nas questões, mas vocês vão ver através da aula de hoje que não é tão difícil, tá? É algo um tanto simples de se fazer, só que você precisa raciocinar cada questão, beleza? Não é tão fácil, o mesmo jeito que eu resolvo uma, eu resolvo todas. Não, eu preciso ver o que a questão me dá e a partir daí eu consigo resolver, ou mesmo ter alguma ideia de como resolver, beleza? E ainda nessa parte de geometria, nós falamos sobre altura, falamos sobre bissetriz e falamos sobre mediano, tá? Esses 3 nomes nós estamos batendo, esses 3 termos, nós estamos batendo neles repetidamente. O que é a altura? A altura é um segmento de reta vertical, ok? Que parte de um dos vértices do triângulo até o lado oposto. E o que a altura faz? A altura ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Então a função básica da altura é formar um ângulo de 90 graus em relação ao lado oposto. A bissetriz ela divide o ângulo ao meio, tá? Aquele ângulo ou aquele vértice ao qual ela é originada, ou seja, de onde sai o meu segmento de reta, aquele ângulo é dividido pela metade. Beleza? Então essa é a função da bissetriz. E a função da mediana? A mediana ela divide o lado oposto, ou seja, ela vai partir de um vértice, vai chegar no lado oposto a esse vértice, ou seja, ela vai cruzar o triângulo e o lado ao qual essa mediana tocar, aquele ponto que ela toca é o ponto médio. O que o ponto médio faz? Divide o segmento ao meio, beleza? Enquanto a bissetriz divide o ângulo ao meio, a mediana divide o segmento. Ok? Então a altura forma ângulo de 90 graus, bissetriz divide o ângulo onde ela é originada ao meio e a mediana divide o lado ao qual ela toca ao meio. Beleza? Então essa é basicamente a ideia que vocês precisam alcançar para conseguir resolver esse tipo de questão. Beleza? Já na parte de estatística, nós falamos sobre média, tá? A média simples, que é a média aritmética, é o somatório de todos os valores dividido pela quantidade, beleza? A média aritmética ponderada, que é aquela que vai analisar os termos, tá? É o peso de cada um dos objetos que nós estamos estudando. E a gente usa muito o princípio da média aritmética ponderada quando nós estamos trabalhando com tabelas, ok? Nós vamos ter uma informação e ver a frequência com que essa informação ela acontece ou ela se repete. Tá? Então, como é que a gente calcula a média aritmética ponderada nesses casos? É muito simples. É eu pegar o valor observado vezes a frequência e ver e fazendo a soma de todos esses produtos. Foi o que nós fizemos na nossa última questão, falando sobre gols marcados e a frequência com as quais eles foram marcados. Então, nós tínhamos ali 0 gols, ou seja, partidas que não teve gol, ou seja, 0 gols. Acho que nós tínhamos 2 partidas que tiveram apenas 1 gol, 8 partidas que tiveram 2 gols, 3 partidas que tiveram 3 gols, 3 partidas e partidas que tiveram 5 gols, apenas 1. Então nós trabalhamos essa questão e ela exemplifica como é que nós resolvemos média aritmética ponderada, tá? A média geométrica eu não vou cobrar nessa avaliação, até porque nós já fizemos bastante exercício sobre ela, tá? Mas ela também é muito simples. A moda é um valor que se repete, tá? Nessa mesma tabela que nós vimos, que é dos gols marcados e a frequência, nós vimos que a moda nessa tabela é 1, porque ele aparece com mais frequência, tá? Então moda é aquilo que aparece em maior quantidade, mais vezes, tá? Aquilo que é tendência, aquilo que fica se repetindo várias vezes numa sequência ou numa tabela. Vimos também acerca da mediana, tá? Mas não a mediana relacionada com a geometria,
que é a que nós vimos alguns instantes atrás. Nós estamos falando da mediana, que é o termo central de uma sequência, ok? Então, quando nós queremos calcular a mediana de uma sequência numérica, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, colocar essa sequência em ordem, tá? Em uma ordem não decrescente. O que isso quer dizer? Colocar em ordem crescente, porque para calcular a mediana, para calcular o termo central, eu preciso ter uma sequência ordenada. Eu preciso colocar em ordem primeiro, para depois calcular a mediana. Se fosse apenas calcular a média ou a moda, eu não precisaria colocar em ordem. Mas se eu quero calcular a mediana, eu preciso colocar os termos em ordem não decrescente, ok? Nós temos que colocar em ordem crescente. Se nós tivermos uma quantidade ímpar de termos, tá? Se nós tivermos, por exemplo, 13 termos, uma sequência já ordenada de 13 termos, qual vai ser a minha mediana, qual vai ser o meu termo central? Eu pego 13, divido por 2, encontro aí 6, tá? Então, o sexto termo, ou os 6 primeiros termos, são a minha primeira parte, né, da minha mediana, beleza? E os outros 6 são a minha segunda parte da mediana. Mas, professor, não são 13 termos? Sim. O que isso quer dizer? Se eu peguei 13 e dividi por 2 e encontrei 6, esse 1 que sobrou, que na verdade é o próximo termo, ou seja, o sétimo termo, ele é o meu termo central, tá? Então, quando nós tivermos uma sequência ímpar de valores, você coloca em ordem, divide o total que tem ali por 2, só para você ter uma ideia, mas isso mentalmente você consegue fazer, tá? Para você saber quantos termos vai ter de cada lado em relação ao termo central, tá? Não quer dizer que quando você faz a divisão, o valor que você encontra no quociente já é o termo central. Não é isso, não confunda. O termo central é o valor que vem na posição seguinte àquele que você encontra. Se você dividiu por 2 e encontrou 6, por exemplo, nesse caso, quer dizer que o próximo termo é o termo central. Ok? O sétimo termo, no caso. Se nós tivermos uma quantidade par de termos, aí a coisa ela fica um pouquinho mais delicada, porque eu preciso, depois de ter ordenado tudo, ver quais são os termos que ocupam as posições centrais, tá? Ou a posição central, tá? Como serão 2 termos, eu preciso tirar uma média aritmética entre eles. Se eu tiver 8 termos, o quarto e o quinto termo, eu preciso tirar uma média aritmética deles, tá? Se eu tiver 10 termos, o quinto e o sexto termo, eu preciso tirar uma média aritmética entre eles. Se eu tiver 24 termos, o 12º e o 13º, eu preciso tirar uma média aritmética entre eles. O que é isso? Somar os dois e dividir por 2, ok? Coloquei em ordem. Se for uma quantidade ímpar, eu já consigo achar o termo central direto naquela sequência. E se não, se for uma quantidade par de termos, eu preciso mesmo muito achar quem são os termos que estão ocupando a posição central, somar os dois e dividir por 2. E o valor que eu acho como resposta é a minha mediana. Beleza? Então, esse é o resumão de tudo isso que a gente já trabalhou, tanto em álgebra, quanto em geometria e quanto em estatística. Ok? Então, a gente vai, sem mais delongas, resolver essas 5 questões. Vocês vão ver que elas são muito simples de serem feitas, tá? Mas precisa se raciocinar cada uma delas. Então, vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte: na figura, o triângulo ABC é retângulo em A. O que isso quer dizer? Ele forma um ângulo de 90 graus aqui no vértice A, beleza? E M é o ponto médio do lado BC. Então, eu tenho aqui o lado BC, M é o ponto médio. Então, a medida de A, tá? Que é esse valorzinho aqui, ou alfa, tá? Em graus corresponde a... Então, vamos lá. O único valor que ele deu para a gente na questão foi esse ângulo C que mede 40 e esse ângulo A que mede 90 graus, tá? Lembra que eu falei para vocês que agora é muito importante aquele conceito da soma dos ângulos internos? É isso que a gente vai usar basicamente para resolver todas as questões aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar a marcar ângulos nessa figura. Vamos lá, eu tenho 40, eu tenho 90 aqui em cima. Então eu consigo achar esse ângulo B, não consigo? 40
mais 90, 130. 130. Esse ângulo B vai ser o quanto falta para chegar a 180. De 130 para chegar a 180, eu sei que o B equivale a 50 graus. Ok? Então já achei um outro valor aqui dentro. Vamos continuar tentando achar outra informação. Lembra que ele falou que M é o ponto médio? Ele não disse isso à toa. Por que ele disse isso? Porque eu estou partindo do ponto A, ou do vértice A, e encontrando o ponto médio do lado oposto. Opa, qual é dos três termos que nós estudamos que divide ou que toca o ponto médio do lado oposto? A mediana. Então isso quer dizer que esse segmento é igual a esse segmento. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Vejam o seguinte, se você olhar esses triângulos que foram formados, ó, AMC e ABM, eles têm algumas coisas em comum. O quê? Ó, esse segmento AM é comum aos dois. E toda vez que vocês virem um triângulo retângulo, ouçam o seguinte, prestem atenção, um triângulo retângulo, ao qual nós temos a mediana partindo do ângulo reto, isso quer dizer que eu estou formando dois outros triângulos isósceles. O professor está misturando as coisas. Começou com triângulo retângulo, agora já está falando de triângulo isósceles, mas é isso mesmo. Ó, do ponto A ao ponto M, nós temos uma mediana. Essa mediana divide esse segmento, ou esse lado BC, em segmentos iguais, de mesma medida. Ou seja, de B até M é a mesma coisa, ou o mesmo valor, que de M até C. Beleza? Então nós temos dois triângulos, tá? Que têm algumas coisas em comum. Esses lados deles são iguais. Isso não quer dizer que necessariamente o valor dos ângulos serão iguais. Não é isso, tá? Porque nós temos aqui de um lado 40 e de um outro lado 50. O que isso vai me dizer? Que eu estou formando ou criando, através da mediana, dois outros triângulos que têm a característica de um triângulo isósceles. Opa, o que isso quer dizer? Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais e, por consequência, dois ângulos iguais. Que ângulos são esses? Os ângulos da base. Ou seja, se esse lado igual a esse, ó, se o lado AM é igual ao lado BM, isso quer dizer que aqui em cima, ó, e aqui embaixo formam a base. Então aqui em cima também vale 50. Se eu fizer o mesmo raciocínio com o triângulo AMC, se aqui, que é um dos ângulos da base, mede 40, aqui, que é o outro ângulo da base, também vai medir 40. E vejam que o ângulo de 90 graus foi respeitado. 50 mais 40, 90. Então, o ângulo A continua sendo reto. Então, para que eu estou usando tudo isso? Para mostrar para vocês como é que a gente vai calcular o valor desse Azinho aqui. Então, agora, ó, formou um triângulo e pela propriedade da soma dos ângulos internos, eu sei que 50 mais 50 mais A tem que dar 180, ok? 50 mais 50 dá 100, mais A é igual a 180. Aqui é um cálculo de cabeça que vocês conseguem resolver, tá? Então, A é igual a 80 graus, ok? Então vejam que eu estou indo bem devagar para que vocês entendam como é que os valores estão aparecendo e por que eles estão aparecendo, tá? Mas automaticamente, quando vocês virem uma questão, um triângulo desse tipo, vocês já associem a isso. Se está tocando no ponto médio, é mediana. Então esses lados aqui, que foram formados nesse ponto M, por esse ponto M, vocês já sabem que são iguais. E pelo fato do triângulo ser um triângulo retângulo, ou seja, ter um ponto, um ângulo de 90 graus e ter a mediana partindo dele, nós temos que vale essa condição. Nós estamos formando dois outros triângulos isósceles dentro desse triângulo retângulo. Beleza?
Vamos para a próxima, questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte, tá? Nesse caso aqui da letra A, perdão, nós temos que a opção correta é a opção do item A, tá? 80 graus. Questão número 2. No triângulo ABC da figura, AM e CN são medianos. AM e CN são medianos. Que se interceptam em G, tá? Então, o ponto de encontro dessas duas medianas é o ponto G. Sendo AG igual a 10 centímetros e CN igual a 18 centímetros, ele pede o seguinte: determinar o valor de X, o valor de Y e o valor de Z. Vejam o seguinte, lembra que quando nós vimos essa questão do ponto de encontro das medianas, nós vimos que os lados, eles possuem uma relação de proporcionalidade? Professor, o que é isso? Lembra que eu falei para vocês de 2/3 e 1/3? Então, é isso que nós vamos usar aqui nessa questão de número 2, ok? Então, nós temos ali que a partir do ponto de encontro para cima equivale a 2/3 do total. Ou seja, nós vamos ter uma medida total e através dessa medida total ela vai ser dividida em duas de forma proporcional. No ponto de encontro entre essas duas medianas, daquele ponto para cima, ou seja, o lado maior, o segmento maior, equivale a 2/3 do total. E por consequência, o segmento menor equivale a 1/3. Então vamos entender isso. AG, ou seja, do ponto A até o ponto G, vale 10, tá ok? Então, para achar o valor de X, eu precisaria calcular 1/3 de alguma coisa, que eu não sei o que é, tá? Então, eu vou usar o raciocínio inverso, ok? Então, eu vou dizer o seguinte, lembra que o segmento todo, tá? É o segmento AM. Esse segmento AM todo vezes 2/3 equivale a 10. E professor, não entendi. Calma. Lembra que eu falei que o segmento todo, ok? Ele equivale a algumas proporções a partir desse ponto de encontro das medianas. Do ponto de encontro da mediana para cima equivale a 2/3 do total. Mas eu não sei quanto é o total. Mas eu sei que esses 2/3 equivalem a 10 centímetros, que é aqui, do ponto A até o ponto G. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o segmento AM todo e multiplicar por 2/3 e tenho que encontrar 10 obrigatoriamente. Professor, como é que vai ficar esse cálculo? Simples. O 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, AM vezes 2 é igual a 3 vezes 10, ok? Esse 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Aquele 3 vezes 10 eu já vou dar a resposta direta. Então, o segmento AM todo é 30 dividido por 2. Então, o segmento AM equivale a 15 centímetros, tá? Porque é a nossa unidade padrão. Então, 15 centímetros, tá? Aí pensa o seguinte, se de A a M vale 15 e eu já tenho aqui, 10, o X vai valer quanto? De A a M, que foi o que nós calculamos aqui, vale 15, mas de A a G vale 10. Então, de G a M, que é o restante, vai valer quanto? 5. Beleza? Então, um cálculo básico, nós já encontramos o valor de X. X é igual a 5 centímetros, tá? Agora o Y e o Z. O segmento CN, que também é mediana, equivale a 18 centímetros. Então, se eu quiser achar o valor de Y ou o valor de Z, eu uso as razões de proporcionalidade, tá? Então, para achar o valor do Y,
2/3 do total, ou seja, de CN, 2/3 de 18, vai me dar o valor da letra Y, que é esse segmento maior aqui. Ah, professor, poderia fazer com menor? Poderia, só que ao invés de 2/3, você usaria 1/3, tá? Então, ó, multiplico em cima e depois divido por 3. 18 vezes 2 dá 36. Dividido por 3, nós encontramos que o Y vale 12 centímetros, tá? O Y vale 12 centímetros. E o Z vai valer quanto? O Z vai valer o quanto falta para chegar a 18. Lembra que o CN todo vale 18? De C a G nós já temos 12. Então, de G a N é o restante. Quanto falta? Ou seja, 6 centímetros. Tá? É um tipo de questão que é muito rápida de ser feita. Então, nós estamos fazendo devagar para vocês entenderem qual é a ideia e qual é o raciocínio que vocês precisam usar nas mais variadas situações. Tá? Próxima questão. Questão de número 3. Na figura, M é o ponto médio em relação ao lado BC. E CN é bissetriz. Veja, o M é o ponto médio, CN é bissetriz. E ele pede para que eu calcule o valor desse ângulo A. Tá? E o único valor que ele dá é o valor do ângulo B, que equivale a 40 graus. Então, a partir de agora, eu preciso criar números aqui de forma que nós consigamos achar o valor desse A ou desse alfa. Tá? O desenho aí é alfa, mas eu gosto de usar a letra A até para vocês não se confundam. Tá? Mas a letra que ele usa é uma letra grega que a gente chama de alfa, é o alfa minúsculo. Tá? Então vamos lá. Ó, ele é retângulo em A. Ah, professor, mas o enunciado não falou que ele é retângulo. Mas olha aqui a figura. Lembra que eu falei que toda vez que aparecer esse esquadro no triângulo, isso quer dizer que aquele ângulo equivale a 90 graus, a um ângulo reto? É o que está acontecendo aqui. Opa, eu tenho um ângulo reto e do ponto A, ou seja, do vértice A, que forma esse ângulo de 90 graus, eu encontro o ponto médio do outro lado. Não é a mesma coisa que nós acabamos de fazer aqui? É exatamente a mesma coisa. Então nós vamos agora fazer essa mesma situação aqui nesse outro triângulo. Ó, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos achar o valor desse ângulo C, tá? Então, ó, isso analisando o triângulo maior, que é o triângulo ABC. Então, eu já tenho 90 aqui no A, mais 40 aqui no B, beleza? Então eu já tenho 130. O C vai ser o quanto falta para chegar a 180. De 130 para chegar a 180, o ângulo C todo equivale a 50 graus. Mas lembra que ele me falou que CN é bissetriz? Se esse segmento que está partindo do vértice C, encontrando o ponto M no lado oposto da bissetriz, ele está dividindo esse ângulo ao meio. Se ele dividir o ângulo ao meio, eu tenho 25 graus aqui em cima e 25 graus aqui embaixo, tá? Então 25 mais 25 fecha os 50 graus, ok? Lembre-se que esse segmento é igual a esse segmento, tá? Então, por consequência, nós vamos ter aqui, ó, vamos pegar agora esse triângulo ANC. Para que eu estou pegando o triângulo ANC? Porque eu quero marcar um ângulo aqui dentro, ó. Ok? Eu quero marcar ângulos próximos desse A para ver se eu consigo usar a soma dos ângulos internos. Veja, eu tenho 90 aqui no ponto A, eu tenho 25 aqui no ponto C e eu tenho algum ângulo formado ali nesse ponto N. Que ângulo é esse? Então, ó, vou montar o cálculo aqui só para vocês verem. Ó, 90 do ponto A mais 25
do ponto C, ok? Olha o triângulo que nós estamos analisando. Triângulo ACN, ó, triângulo ACN, tá? Para vocês não confundirem. 90 mais 25 mais, vou chamar de N esse ângulo, tá? Só para concordar aqui com o ponto N. Isso daqui tem que dar 180. Ok? Soma dos ângulos internos. É o que nós estamos usando. 90 mais 25 dá 115. Então, ó, 115 mais N é igual a 180 graus. Daqui um cálculo que de cabeça vocês fazem. Então, nós temos que N equivale a 65 graus. Opa! Achei um ângulo aqui, ó. Na verdade, achei não, calculei um ângulo ali, 65 graus. E aí, ó, questão número 3. Vejam o seguinte, a mesma situação que eu usei aqui na número 1, eu posso usar aqui na número 2. Que situação é essa, professor? A situação que, toda vez que nós temos uma mediana partindo de um ângulo de 90 graus e encontrando o ponto médio do outro lado, nós vamos ter dois triângulos que são isósceles, tá? Então nós temos o triângulo ABM, que é o triângulo isósceles, tá? Então aqui, ó, é a base. Então se essa base mede 40, essa outra base também mede 40. Ah, professor, a base não é aqui? Não, não é. Porque ele tem esse lado aqui, ó, AM comum, e esse lado BM comum, tá? Então, ó, um lado. Então a base é esse segmento aqui, que é o AB, tá? Então, ó, vejam o seguinte, agora nesse triângulozinho menor, eu tenho 3 valores ali dentro, sendo que um deles eu desconheço, mas eu consigo calcular. Então, ó, para achar o valorzinho desse alfa, vai ser 65 mais 40 mais A igual a 180, tá? Então, todo o raciocínio que eu usei foi para o modo de conseguir achar valores de ângulos aqui, de forma que eu consiga trabalhar, tá? Então, ó, 60 mais 40 dá 105, mais A é igual a 180, tá? Cálculo básico, 105 mais A tem que dar 180. Então, o valor de A é 75 graus. Ok? Questão número 3 é uma questão de alternativa. Então, nós temos aí que a alternativa correta é a letra C. Ok? C de casa. Então, nós já resolvemos a número 1 e encontramos 80 como resposta, opção A. A questão número 2 era uma questão de cálculo, tá? Não era uma questão simples de determinar ângulos, tá? Não que isso seja tão simples, mas eu creio que a partir dessa aula ou dessa explicação, vocês vão conseguir entender melhor como calcular esses valores que eles pedem nos enunciados das questões, tá? Vamos para a próxima. Questão número 4. Nessa questão, vejam o seguinte, ele já me deu, questão número 4, ele já me deu os valores dos ângulos da base, e isso nós estamos analisando o triângulo maior, que é o triângulo ABC, tá? Aqui o ângulo B vale 60, aqui o ângulo C vale 20, tá? Ele me deu a altura, então eu já tenho 90 graus formados aqui, e ele me deu a bissetriz AS, partindo do ponto A. O que eu preciso fazer? Achar o valor desse Azinho aqui, ó, que é o valor do ângulo A do triângulo AHAS, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou achar o valor desse ângulo todo aqui em cima. Se eu já tenho 60 mais 20, que dá 80, o ângulo A todo equivale a
100 graus, tá? O ângulo A todo equivale a 100 graus. Mas vejam aqui, ó, no triângulo ABH, nós temos um ângulo de 90 graus, que foi formado pela altura, e nós temos aqui um ângulo de 60 graus, que a questão já deu. Então, ó, 90 mais 60, 150. Para chegar a 180, nós temos que aqui, ó, é um ângulo de 30 graus, ok? Agora a gente consegue ter uma ideia de quanto vale esse aro. Por quê? Lembra que ele falou que AS é bissetriz? Se AS é bissetriz, ela está dividindo o ângulo A pela metade, tá? Então, esse ângulo todo aqui equivale a metade de 100 graus. Então, isso quer dizer que 30 mais A é igual a 50 graus. Ok? Ah, professor, de onde saiu esse 50? Presta atenção no que a questão está dizendo. AS é bissetriz. Se é bissetriz, corta o ângulo ao meio. E nós vimos que o ângulo A equivale a 100 graus. Ah, professor, de onde saiu esse 100? Ó, a soma dos ângulos internos não tem que dar 180? Então, ó, 60 aqui do ângulo B, mais 20 do ângulo C, já fechou 80 graus. E lá em cima, o ângulo A completo, quanto é que ele vai fazer? Quanto ele vai valer? O quanto falta para chegar a 180? No caso, 100 graus. Beleza? Então, ó, o ângulo A vale 100. Esse valor aqui, ó, 30 mais A, é a metade do ângulo A, ok? Formado pela bissetriz AS. Por isso que nós colocamos 30 mais A igual a 50. Isso implica que, qual é o valor de A? 30 mais quanto que dá 50? A é igual a 20 graus. Beleza? Então nós já achamos o valor de A. Sem muito esforço, sem muita choradeira. Vamos que vamos. Questão número 5, e aí a gente termina essa nossa correção dos exercícios. A 5 diz o seguinte: no triângulo ABC da figura, AH é a altura. Opa, se é a altura, já formou o ângulo de 90 graus. Beleza? Então, conforme eu for lendo o enunciado, eu já vou marcando. No triângulo ABC da figura, AH é a altura, ou seja, formou um ângulo de 90 graus. BS é a bissetriz do ângulo ABC. BS é bissetriz, ou seja, dividiu esse ângulo aqui, ó, ao meio. Ou seja, eu tenho dois valores iguais ali, que eu ainda não sei quais são, tá? Mas eu já sei que eles são iguais. Determine BSC, ou seja, o valorzinho desse Azinho aqui, tá? Ele não tem na figura, eu que coloquei uma letra qualquer aqui, para a gente entender qual é o ângulo que nós estamos calculando, tá? BSC, o chapeuzinho, o circunflexo da língua portuguesa, está em cima do ponto S. Então ele quer o valor desse ângulo formado no ponto S. Dados BAH igual a 30 graus, ou seja, esse ângulo aqui, ó, equivale a 30 graus. Ah, professor, como é que eu vou saber? Lembra do que eu falei alguns segundos atrás? Ó, BA com acento circunflexo, H. O que isso quer dizer? Que o ângulo que ele está se referindo está no ponto A, tá? Então, 30 graus. E ACB, agora ele está pegando o triângulo maior, equivale a 40 graus. E aí ele pede para que a gente determine o ângulo BSC. Então vamos lá. Pensa no seguinte. Vamos pegar aqui para a nossa análise o triângulo BAH, tá? Pensa no triângulo BAH. Eu já tenho 90 graus aqui e eu tenho 30 graus aqui em cima. Então 90 mais 30 dá 120. Quanto é que falta para chegar a 180? 60.
Então, ó, esse ângulo B equivale a 60 graus, mas ele foi dividido pela bissetriz, então ele foi dividido ao meio. Então, cada um desses ângulos menores aqui, ó, equivale a 30 graus, ok? Então, agora ficou fácil achar o valor daquele Azinho ali. Por quê? Vê esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo BSC, que é justamente o que ele quer. Eu já tenho 30 graus aqui, eu já tenho 40 graus aqui, e o único que falta achar é o valor do A. Então, ó, e ainda mais 40 mais A é igual